Tricotar. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. Alhambra Móveis, 40 anos, cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, aqui na TV Cultura Litoral, um programa inédito para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre mentalidade financeira. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Olá, sejam bem-vindos então a mais um Tricotar. Deixa eu apresentar para vocês então as minhas tricoteiras que estarão aqui comigo nesse programa. Madame Retratos, nossa fotógrafa especialista em posicionamento, branding, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Nossa tricoteira também, que é especialista e advogada, Natércia Romano, seja bem-vinda a mais um Tricotar. Obrigada. E agora a nossa tricoteira expert, que é uma empresária beauty, Núbia Mello, seja bem-vinda também. Obrigada, Van. E agora eu vou apresentar para vocês uma convidada que ela já esteve no Tricotar, na outra emissora, esteve no nosso evento presencial e é uma pessoa que eu admiro e um assunto que eu adoro falar. As meninas já estavam nervosas aqui antes da gente começar, então deixa eu apresentar para vocês a Thaís Sanusa, que é especialista em investimentos e dinheiro. Din-din. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite de novo. Um prazer ter você aqui sempre. Obrigada. Vou começar perguntando, antes da gente entrar realmente, né, para falar sobre dinheiro, a gente já conversa bastante sobre isso, falando que dinheiro tem muito mais a ver com mentalidade. Como é que você foi parar nesse ramo? O que chamou a atenção? É curioso, porque na verdade eu estava fazendo faculdade de comunicação, publicidade, e passei no concurso da Caixa no meio da faculdade. Então, as coisas meio que, né, eu tava querendo fazer um concurso para poder pagar a faculdade e tal, mas eu pensei, puxa, mas esse concurso dá para fazer carreira aqui, né? Então, obviamente, o que primeiro chamou a atenção foi o encarreiramento dentro do banco, mas eu não comecei lá com investimentos, comecei no atendimento social, Caixa tem fundo de garantia, PIS, né? Só que a gente tinha metas para cumprir, né? E eu não gostava de ter que bater aquele monte de meta com pessoas que às vezes não sabiam nem ler e escrever. Então aquilo me incomodava demais e eu comecei a querer trabalhar com alta renda porque eu falei, ali pelo menos as pessoas entendem o que eu estou oferecendo, não é um empurrômetro, né? As pessoas conseguem argumentar. Então eu comecei a estudar os investimentos e fui para ser assistente nessa área por isso. E aí quando eu fui começando a estudar aquilo, eu falei, puxa, isso aqui é completamente diferente do que eu já tinha visto. Comecei a ver aquelas pessoas que tinham formado fortunas trabalhando, cada um na sua carreira e tal, e que mesmo assim, muito inteligentes naquilo, não sabiam como lidar com os investimentos. Então, eu me sentia útil de verdade. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e fui me tornando até uma referência dentro do banco em investimentos, que não é todo mundo que sabe sobre isso lá, né? Não é em nenhum banco, na verdade, né? A maioria das pessoas ali faz o atendimento, etc. Mas os investimentos em si acaba sendo uma área mais específica. Mas fui gostando, fui aprendendo. E fui entrando nessa área por conta disso, de não querer bater as metas que eu precisava para o meu encarreiramento, mas com pessoas que não sabiam nem o que eu estava falando. Foi mais ou menos por aí. Que maravilha! E aí, depois disso, eu acabei trabalhando depois só com investimentos no banco, então eu atendia só pessoas que tinham acima de 1 milhão investidos lá, e depois pedi demissão do concurso para trabalhar sozinha. E aí foi um frio na barriga. Foi em 2017, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que foi abrir então uma empresa que ajuda as pessoas a investir, mas de forma independente, sem precisar depender de um banco, depender de uma corretora, alguma coisa assim. O seu trabalho hoje é focado em
ajudar as pessoas a investir. Isso, sou uma consultora de investimentos, então eu ajudo a pessoa a entender como que a gente vai organizar isso, aonde vai ser melhor investir. Isso é muito comum fora, né? Então a gente tem uma figura chamada advisor lá fora, que é como se fosse o seu médico, né? Então ele vai entender o que você precisa e os bancos, as corretoras, os produtos, nada mais é do que os remédios que a gente vai para ver que problema que a gente vai resolver. Aqui é que a gente costuma ir no médico que já vende o remédio que está atrás dele, né? Então ele fala, você precisa desse aqui. Aí fica um pouco estranho, fica um pouco difícil. Tem muita gente boa no mercado, mas tem muito conflito de interesses. Então é isso que atrapalha muito, porque as pessoas não sabem muito sobre esse assunto, e aí quem ajuda tem esse conflito, então as coisas acabam ficando ou mal feitas, ou incompletas, ou as pessoas acabam tendo que trabalhar muito mais tempo, porque o dinheiro não rende o que poderia render, não tem a instrução que deveria ter. Então eu decidi começar esse passo sem depender de ninguém. Então hoje eu sou uma consultora, o cliente me paga por uma prestação de serviço, então eu não estou vinculada a ninguém. Então a gente vai buscar, é uma corretora, é um banco, é um produto, é aqui no Brasil, é fora, é o que quer que seja necessário para atender o que o cliente precisa de verdade. Que maravilha. Meninas, eu vou deixar aberto para vocês também fazerem as perguntas, porque eu acho que é um programa mega interessante, um assunto que todo mundo, né, tem interesse em saber. Mas eu já vou começar, eu falo muito que o dinheiro tem a ver com mentalidade, porque às vezes a gente não tá, igual você falar de 1 milhão, às vezes a pessoa não tá preparada para ouvir aquele 1 milhão. E porque tem a ver com mentalidade, mas porque não se programa. Para mim, teve uma mudança de chave muito grande, uma vez que eu ouvi, até do Joel J, que era meu mentor, ele falou assim, Vanessa, porque eu sou uma pessoa muito desligada. Sempre fui nessa área de gráficos, eu sou uma pessoa muito desligada. Então, assim, o dinheiro entrava, o dinheiro saía, o dinheiro gastava, não estava devendo, sabe? Aquela coisa assim, tá tudo bem, só que ele falou assim para mim, ele falou, o dinheiro não aceita desaforo. É isso. E aí eu comecei a entender um pouco melhor, porque às vezes, tudo bem, tá ali, está pagando as contas, mas eu tô deixando de ganhar. Não é só e aí isso. Foi a minha virada de chave. Não é só isso, assim, quando a gente tem um planejamento de grana, de investimento, a gente começa a se programar para quando a nossa vida não for tão ativa. Acho que é isso que as pessoas esquecem, que eu falo de consequência. Então a gente hoje trabalha, tá ganhando uma grana, tá fazendo bem, estamos no auge das nossas carreiras. Então a gente tem uma ilusão de que isso vai ser para sempre, de que vai estar sempre assim. Só que a nossa saúde vai ficando diferente, a nossa vontade é diferente, os nossos momentos são outros. Depois eu não quero mais trabalhar tantas horas, ou eu não quero ter tantas responsabilidades. Como é que eu vou manter meu padrão de vida? Ninguém para pensar. E isso tem a ver com mentalidade e comportamento. Então, como para a gente é muito difícil imaginar o futuro, a gente se preocupa só com, agora tá bom, agora tá bom, agora tá bom, e esquece de que para manter esse bom, a gente precisa começar a plantar agora, senão fica muito difícil para depois. E investir não é só para quem é milionário, não é só para quem é gigante. Todo mundo começa com o primeiro passo, né? Com a primeira reserva, com o primeiro dinheiro investido para que isso seja construído tijolinho a tijolinho. Algumas pessoas são herdeiras, algumas pessoas ganham dinheiro muito rápido, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então a gente aqui sabe, acho que todas as mulheres aqui presentes sabem disso, que a gente soa pra caramba. Não é de uma hora pra outra, não é doado por ninguém. Então se a gente não construir o nosso tijolinho daqui pra frente, a gente vai ter que ficar ralando nesse ritmo pra sempre. Ou ver a nossa qualidade de vida decair quando a gente não tiver mais tanta energia pra produzir toda essa grana que a gente faz hoje. Então, eu falo que é o rica para sempre. A gente tá bem hoje, eu me sinto rica porque no sentido de tenho tudo que eu preciso, não devo nada, o que já é super difícil. Tá, e como é que você vai continuar assim pra frente? E os planos, né? Como é que você vai fazer isso depois, né? Então, eu tenho muito essa preocupação. Eu já tô, talvez eu seja o inverso, assim, eu vivo preocupada lá na frente, eu fico assim, putz, eu tenho uma grana guardada. Qualquer pessoa que pode olhar e falar, não, tá tranquilo. Eu penso, nossa, mas tá... Porque eu quero viver na frente, eu quero trabalhar cada vez menos e curtir cada vez mais. Então eu preciso fazer muito mais, a minha reserva ser muito mais robusta do que tem hoje. Então eu acho que essa mentalidade, essa percepção é muito difícil. E uma cultura também aqui que a gente tem no Brasil de que a pessoa que tem dinheiro, ela é mesquinha, ela é metida, né? Ela ganhou dinheiro desonestamente, você dizer que você tem dinheiro é vergonhoso. A gente fala, putz, essas férias aqui, paguei no cheque especial, todo mundo, e dá risada, todo mundo acha o máximo. Agora fala assim, isso aqui não, isso aqui, filho, eu construí, paguei à vista, no Pix. Você fala, nossa, hein, desculpa, gata, foi mal aí. Então, assim, esse tipo de cultura, de percepção,
também dificulta muito, porque a hora que você começa a construir uma coisa, você pensa assim, putz, às vezes você até é o peixinho fora d'água na família, né? Então a família, ninguém se preocupa com isso, e quando você começa a despontar, tá vendo? Essa aí agora é metida, essa aí agora não faz parte, mas como é que você vai querer se sentir excluída da própria família, né? Então, inconscientemente, você pode se afastar desses planos, porque a cultura em volta no país, na família, na nossa criação, são muito diferentes do que é saudável, do que é bom pra gente, né? Verdade. Quero ouvir de vocês, meninas. A maioria, que acho que é uma outra coisa também que a gente precisa tomar muito cuidado, é a empresa e a eu-presa. Né, separar, isso já é uma coisa que a Thaísa também já falou bastante. Como é que é isso pra vocês? Quem quer começar? Achei que a Nubia tá super ansiosa. Não tô ansiosa, não. Eu sou toda errada, gente. Simples assim. Confessar. Resumidamente. Pra não ficar Mas tentando como toda procurar errada? O que Porque, toda assim, errada? Não, na verdade, eu não tenho ninguém na família que, assim, empreendedor, que tem empresa. Então, assim, as mulheres da minha família, a maioria são mulheres do lar. E os homens, a maioria trabalhava no polo petroquímico de Cubatão. Então, todo mundo aposentou. Então, para mim, qual era a minha preocupação quando eu comecei a trabalhar? Eu tenho que trabalhar não sei quantos anos para me aposentar. Ponto. Né? Aí, há 10 anos atrás, eu parei, deixei de ser seletista e hoje eu tenho uma empresa. Aí eu falei, nossa, e agora? Eu não vou me aposentar mais. Não vou ter mais. Como é que eu vou fazer? Aí você também começa aquilo, né? A gente começa a melhorar o nosso padrão de vida. Aí você já começa a pensar, caramba, a aposentadoria, se eu vier a receber do INSS, não Já vai não serve, manter Não mantém. É o isso. que eu tenho hoje. Perfeito. Então eu vou ter que começar a guardar. Eu comecei a guardar o ano passado. Então, assim, eu não tinha esse pensamento de guardar dinheiro. Eu fiquei convivendo com esse medo. Ai, meu Deus, não vou aposentar, como é que vai ser? E só o ano passado eu consegui falar, não, gente, eu tenho que tomar uma atitude. Isso é muito interessante você falar, porque é uma diferença entre a preocupação e o agir contra a preocupação, né? Então, assim, ok, começou ano passado, beleza. Porque os melhores momentos é justamente quando a gente tem esses ganhos de qualidade de vida. Então, ok, eu era seletista, eu ganhava tanto. Eu também senti não ter mais nenhum vale, não ter mais 13º, férias, não existe mais férias sem levar notebook, sem levar... Saber que tem um fundo de garantia ali, né? Não existe. Então, existe toda uma liberdade e um romantismo em torno disso, né? É mulher, empresária, liberdade, lá. Mas tem muita responsabilidade que vem com isso. E a hora que a nossa vida melhora, é que tá na hora de justamente encaixar sem doer. Porque a hora que você melhorou sua renda, você consegue encaixar um investimento sem precisar descer níveis. Porque o que acontece na maioria das vezes é, quando a pessoa percebe isso, ela tem que descer alguns degraus ali para poder falar, não, agora eu vou começar a guardar com a mesma renda que eu tenho, para que eu consiga manter isso aqui. Então, se você tem aumento de renda, é melhor ainda, que não vai doer, vai só começar uma capacidade de guardar. Porque o tempo é o melhor ativo que tem. Quanto mais tempo a gente tem, a gente pode se preocupar com menos investimento em relação a valores. Então, quem começa antes tem uma vantagem absurda da gente que vai começar mais tarde. Eu também comecei tarde. Eu comecei a minha reserva em si quando eu saí do banco. Então, é aí que a gente fala, putz, agora tá na minha mão. Não é mais o governo, não posso mais xingar ninguém, agora é tudo culpa minha e minha responsabilidade. Então, o importante começou, fazer isso da melhor maneira possível. Nada de poupança, por exemplo. Então, por isso que ela tá usando o que eu falei no... Não, a ideia não é nem expor a vida pessoal, mas é verdade. Pessoal já sei. Mas é verdade, eu falei que eu sou errada porque eu guardo, mas o meu tá na poupança. Deixando de ganhar dinheiro. A questão é isso. O que acontece? A gente fala que nos investimentos, isso é uma coisa que, se puder gravar, é muito importante gravar. Todo mundo quer que renda muito, todo mundo quer que seja seguro, e todo mundo quer que possa sacar a qualquer momento, certo? Não existe uma única coisa que vai fazer essas três coisas. Não existe. Se alguém te disser que tem, é golpe. Ok? Se alguém disser, é muito seguro, rende muito bem, você mexe a qualquer tempo, no único produto, é mentira. Beleza? Então, isso posto, a gente já foge de um monte de maus negócios. Um bom produto, ele vai ter 2 desses 3 pilares. Qual é o problema da poupança? Ela só tem um. Ela só é segura. Então, dependendo de onde está, né? Lógico que a poupança é emprestar dinheiro para o banco onde você está colocando. Então, se for um banco grande, ok, é seguro. Mas ele não rende bem e a gente tem a ilusão de que pode mexer a qualquer tempo. Só que vai mexer antes do seu aniversário da poupança. Você não ganha nada de juros.
Não é um juros diário, você pode mexer qualquer dia, mas para eu ganhar aquele juros eu tenho que esperar a cada 30 dias. Então, dos 3 pilares que todo mundo quer, ela só tem um, por isso ela é tão ruim. Então, na verdade, o que acontece é que você vai precisar de mais tempo e mais dinheiro para ganhar a mesma coisa de alguém que pensou um pouquinho em colocar em alguma coisa um pouco melhor do que a poupança. O que seria uma outra opção melhor, por exemplo? Boa pergunta. Dá para fazer 2 coisas. Uma é o Tesouro Direto, que é emprestar dinheiro para o governo. Você vai ter o Tesouro Selic, que é muito próximo à poupança, mas realmente você pode mexer qualquer dia. Ele vai render por dia. E ele vai render sempre 100% do que for a taxa de juros do país, tá? É uma excelente resposta. Ou para ficar mais fácil, se você achar que é difícil achar no aplicativo, porque os bancos dificultam isso, é normal. Se você tiver num grande banco e você tiver um CDB que renda 100% do CDI, ok. Não fugiu nada. Então, o que não dá é para colocar naqueles, aplicação automática. Furada também, Fora rende que o banco oferece Porque para eles é interessante, né? Isso. Ali, a maioria das soluções do banco acabam sendo caras, então eles cobram uma taxa de administração muito grande, o que faz render menos o seu dinheiro. Então, a gente está no mesmo problema, né? Ou eles vão te dar umas soluções que ficam presas muito tempo. Então, assim, gente, o Tesouro tá fácil, você pode fazer pelo site do Tesouro, qualquer corretora, qualquer banco. E qualquer Tesouro dia Selic. você pode Qualquer dia. colocar no tesouro? Qualquer dia. Eu acho que a principal dúvida é sempre essa: onde investir? É. No que investir? Primeiro dinheiro, reserva de emergência que a gente está falando, reserva de segurança, Tesouro Direto, é o Tesouro Selic que a gente fala. Tesouro Selic, ponto, acabou. Não tem o que procurar, não tem. A reserva primeira é essa. Depois que a gente for pensar em aposentar, no outro objetivo, porque a reserva de emergência é o primeiro passo, aí a gente vai ter outras coisas que podem ter. Ficar preso no dinheiro mais tempo, mas render um pouco melhor. Ou ser um pouco mais oscilante, como alguma coisa na bolsa, mas também render um pouco melhor. Aí a gente vai procurar alguma coisa depois que a reserva tiver Ou múltiplos meios, né? pra quem- Isso, fazer várias saídas, mas tendo a reserva em primeiro passo é o mais importante. A gente está chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco, já volto com mais perguntas para vocês, mas eu vou pedir para você no segundo bloco detalhar para a gente o que é essa reserva de segurança, Perfeito. que eu acho que é importante, que talvez, Qual é né, o nem... valor? Não sei nem- qual é o valor real, né? Então acho que é importante a gente detalhar, explicar um pouquinho mais, a gente vai para um break e a gente já volta. E começando mais um Tricotando Histórias. E dessa vez a gente vai conhecer a Marta, que através da sua história de vida pessoal, hoje ela ajuda e colabora com a vida de muitas famílias que convivem com o autismo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho também desenvolvido aqui na ONG Nova Dimensão. E eu vou conversar então com a Marta. Ô Marta, antes da gente falar sobre a ONG, eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que começou esse trabalho e esse olhar pro cuidado com o autismo? Então, acho que a gente vem para essa vida não sabe o que nos espera, né? Mas eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu pensei assim, bem, antes, eu vi um cometa passando, quando eu passar nessa vida, eu quero deixar uma marca, quando eu tô agora, como a marca do cometa. Então, dali apareceu o meu propósito de vida, né? Aí você cresce e tal. E eu tive uma filha, 3 filhos, né? E a minha filha mais velha, a Agatha, ela era autista. E já por muito tempo, a Agatha era autista. E aí, o que acontece? E eu tenho essa caminhada, isso já vai fazer... Ela estaria com 40 anos agora, eu falo porque há 7 anos ela virou uma estrelinha, né? E mais ou menos a Nova Dimensão vai fazer 15 anos esse ano, vai debutar. Olha E aí a gente, na época que nós fundamos, aqui em Santos, eu tive em São Paulo para fazer uma consultoria num grupo aqui, e não tinha em Santos nenhuma instituição. Achei uma instituição que daria o mesmo atendimento para minha filha que teria em São Paulo, só que essa instituição passou mais ou menos um ano que ela falhou. Essa instituição já tinha 20 anos de idade, não conseguiu proceder, dar continuidade ao trabalho por causa de questões financeiras, porque hoje o autismo está uma coisa mais clara, mais... Então, na fase do as pessoas romantismo, né? sabem que hoje conhecem e sabem o que é mais. Né? Mas essa foi a professora Maria Lúcia, que começou o trabalho com a Nova Dimensão, a sequência do que ela fez, né, com a humanidade. E ela, o que acontece? Ela não tinha condições, né? Não deu conta, porque é muito caro o atendimento com qualidade para dar o que eles precisam, é muito caro. É um custo alto, né? E aí e não tem subsídio, que nem no meu caso, nem subsídio de prefeitura, nem nada. E quando a minha filha, ela precisou fechar a instituição,
eu falei assim, eu fiquei imaginando as outras crianças. Eu, na época, eu tinha uma condição um pouco mais confortável, eu trabalhava e tal. E aí eu consegui, na época, para minha filha, numa instituição daqui de Santos, que é filantrópica, mas naquela época eles me pediram R$4.500. Há quantos anos atrás? 15 anos atrás. E era assim, instituição filantrópica, que nem cobrava de ninguém, mas oportunidade, entendeu? A oferta, né, e demanda. E aí eu fiquei pensando nas outras crianças, os outros amigos da minha filha, que não teriam essa condição. E um dia ela foi para essa instituição, eu estava em casa sentada e disse, gente, e os amigos dela? Aí vi uma foto dela com um amigo, falei, gente, e esses outros, como é que vão ficar? E essas outras famílias? Aí eu liguei para a dona da instituição, e a pessoa, você já entregou o prédio? Ela falou assim, não. Eu falei, será que a gente consegue dar continuidade ao atendimento através do ONG? A gente, Marta, se você quiser, eu te ajudo. Aí no primeiro momento chamei os pais, né? Eu falei, a gente tinha uma luz no fim do túnel, todo mundo ficou feliz. Eu falei, olha, a gente tem uma luz no fim do túnel que pode, daqui 2 meses, virar um umbral. Você vai estar no escuro. Porque era o dinheiro que a gente tinha para começar e tal. Aí começamos. Então, assim, tem 15 anos que a gente está batalhando. E a Nova Dimensão está aqui. A minha filha, nesse período, 7 anos agora, fez agora em junho, que ela virou uma estrelinha. Mas eu não consegui deixar os amigos dela para trás. Eu não consegui deixar aquelas famílias para trás. Porque é uma missão, né, Marta? Acho que é uma missão de vida, acho que pela tua história com a tua filha, você entendeu isso e hoje você consegue ajudar tantas famílias porque também. assim, eu penso nos amigos dela, que ainda tem amigos dela a gente está gravando aqui, eles estão em atividade, né? Aqui é como se fosse uma casa mesmo, eles passam um dia aqui. Aqui eles passam um dia, é um centro de convivência, assim, diferente dos centros de, assim, eles têm toda a parte de terapias, as terapias comuns, mais tradicionais, terapia ocupacional, fono, educador físico, psicoterapia. Então, eles têm todo um suporte aqui na Nova Dimensão, que hoje a gente é reconhecido no Brasil como pioneiros e únicos que fazemos isso. Isso é um reconhecimento que nós temos e com a qualidade que nós temos. Então, assim, tanto que vem pessoas de universidades federais, médicos, pessoas que estão se formando na área de saúde mental, ou pedagogia educacional, vem de fora do estado de São Paulo fazer pesquisa aqui, fazer trabalho. Tem muitos trabalhos que a gente é um laboratório vivo, e no caso de adultos, né, autistas adultos ou idosos, a bibliografia que tem é rasa, porque assim, não tem nada robusto ainda escrito, porque é uma coisa muito nova. Começaram a ter um olhar mais profissional, mais cirúrgico com as crianças. Então, desse público para cá, não tem. Então, o pouco que tem é de experiência de pais, é um blog, é uma experiência, é um livro dos pais contando a biografia dele, né, de pai atípico com filho atípico, né? Então, não tem nada robusto. Estudo científico é muito rico. Então, as pessoas vêm, instituições federais, vêm fazer pesquisas aqui. Olha, a instituição, ela é um ponto de apoio completo para uma mãe atípica, porque aqui ele é assistido na totalidade, com assistência social, com fisioterapia, com educação física, psicologia, orientação educacional, ou seja, assim, dentre outras coisas, em tudo que é necessário para um deficiente intelectual se socializar e evoluir, a instituição oferece. Sem contar, né, que é incrível o amor, o carinho, a competência dos profissionais, a forma como eles se preparam e se dedicam da melhor maneira para assistir os nossos filhos, os passeios também, né, que eles vão ao supermercado, vão a uma lanchonete, vão a uma sorveteria, vão a um parque público, tudo que engloba a socialização para que eles possam da melhor maneira sempre estar interagindo, se comunicando, evoluindo na condição não só de deficiente intelectual, como de ser humano também. Quem quiser ajudar, quem se sentir tocado, né, no coração, como é que faz? A gente está colocando aqui também as redes sociais, mas é aberto, todo mundo pode vir aqui e colaborar. A porta é aberta, eu sempre falei, quem atravessa aquele portão para cá, o que nós fazemos, isso é um diferencial no nosso atendimento. Aqui é um lugar que as nossas, eu falo da criança, falo que não falo, mas eu vou falar que eles têm o direito, reservado, garantido de manifestar sentimentos e pensamentos e ter pessoas dispostas a interpretar. Então, por exemplo, às vezes eu tenho
os meus não são verbais, 99% deles não são verbais. Os que falam coisas não tem uma fala coesa, contínua. Então, assim, mas aqui a gente tem, às vezes, para interpretar um pensamento, sentimento, leva anos. Mas a gente tem essa paciência de interpretá-los, né? E qualquer pessoa que entrar aqui, mesmo que não seja, que venha nos visitar, é um espaço para quem é garantido o direito de manifestar sentimentos e pensamentos. Então, assim, eu preciso de ajuda, porque eu não tenho subsídios do governo, não tem nada, não tem ajuda. Amanda, como que você sobrevive com toda essa qualidade? Não sei, alguém está me ajudando lá de cima a fazer as contas, porque as coisas acontecem. Quem quiser ajudar, a gente pode passar para dar um Pix, ou vem aqui, ela não ajuda sem conhecer. Vem aqui, olha. Eu acho que o primeiro é vir aqui conhecer esse trabalho, porque quando eu estive aqui eu me senti extremamente tocada, e principalmente pelo amor com que você coloca nesse trabalho, toda a equipe aqui. Então, assim, um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história, do trabalho aqui da ONG Nova Dimensão. E é isso, esse foi mais uma história linda aqui no Tricotando Histórias. Obrigada. Eu que agradeço vocês pelo interesse pelo projeto e que as pessoas venham conhecer. Não doe, não ajude sem estar aqui primeiro. A gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Isso aí. Obrigada, viu? Estamos de volta então com o Tricotar hoje falando sobre mentalidade financeira, sobre dinheiro, sobre o eu do futuro, sobre o que a gente vai fazer para ficar rica para sempre. É isso, a gente saiu do primeiro bloco falando sobre a reserva de emergência, a reserva de segurança. Detalha pra gente, não precisa falar, vocês conhecem? Então, eu achei que eu já estava juntando dinheiro, mas não sei nem se eu estou juntando a reserva agora. Então vamos entender. Vai lá, Thaís. Eu falo que a reserva de segurança, ela é exatamente esse nome. É aquilo que vai nos ajudar a dar algum passo que a gente precise desse tipo de respaldo. Então, você mudou a carreira, né? Você teve uma transição, por exemplo. Eu tive também. Se a gente não tem nenhuma reserva para fazer isso, o nosso risco vai lá para cima, né? Então, a gente ou dá certo ou dá certo, né? Então, a reserva serve para uma mudança de carreira, para um dia se você tem um encanamento de casa, quebrou, o carro bateu, se você precisa de um remédio caro na família, se o seu filho precisa de alguma coisa. Então, para mim, seria até uma reserva de responsabilidade, eu diria. É aquele dinheiro que, tipo assim, cara, se alguma coisa der muito errado, dá pra gente resolver. Ou eu seguro um tempo. Se eu for demitida, quem trabalha em CLT, pois eu fui demitida, eu não esperava isso. Não é só o fundo de garantia, né? É você ter algum respaldo para se manter algum tempo. Então, quando vocês falaram assim de valor, o valor ideal é pelo menos 6 meses dos seus custos fixos. Então, não é do que você gasta, que você vai em restaurante, você gasta viajando. Custo fixo, pagar minha casa, minha comida, o transporte. Qual é o mínimo que eu preciso no mês a mês? É 5. Então, eu preciso de pelo menos 6 vezes esses 5 para ficar numa reserva tranquilinha. É isso. Se a pessoa tem uma renda muito variável, a gente pede para que essa reserva seja um pouco maior, porque pode ter meses ali que falte, né? Então tem mês que tem um faturamento muito grande, ela ganha muito bem, uma comissão, de repente uma vendedora, e outros que ganham menos. Então o valor é variável nesse sentido. Mas é uma reserva de paz, gente. É uma reserva de falar assim, cara, eu não preciso engolir sapo, sabe? Se o marido que eu tô aqui me encheu o saco, eu cato minhas coisas e vou me embora. Então, assim, isso pra mim é um empoderamento, que a gente fala tanto de empoderamento feminino, e isso pra mim é o que dá poder de verdade, de poder dizer não, de poder dizer não quero isso pra mim, quero mudar de rumo. Então, quando a gente fala de dinheiro, por isso eu fico tão preocupada quando eu vejo que as pessoas ficam tensas, ou porque isso é pra ser tranquilo, é pra ser segurança. Fala, cara, não é ser rica, milionária, gastar a grife. Não é isso, investir não é isso. Investir é poder dizer não, é poder trocar o caminho, é não se sentir tão presa, é não trabalhar o almoço para comer a janta. É isso, é uma questão de realmente se sentir segura. Nossa, isso aconteceu comigo, eu sabia, de ter paz e eu não me sentir na necessidade de, por exemplo, assumir um caso que eu não queria. Então hoje eu me sinto tranquila,
para não assumir um caso, porque eu sei que eu não tô dependendo, eu não preciso daquele Escolher dinheiro. um cliente. Exatamente. Isso Cara, pra olha mim- essa liberdade que dá. Assim, cara, eu não preciso. Então, assim, eu acho que tem muitas famílias, né? A gente fala de mulheres investindo. Tem muitas mulheres que têm uma tranquilidade, que a gente brinca, que é trabalhar para comprar sapato. Eu faço essa brincadeira. Que quem paga as contas é o cara, e excelente, né? Mas tem outros lugares que não é bem assim. E às vezes, se é o cara que paga tudo, quão tranquila você se sente com isso, né? Porque tem vezes que isso funciona muito bem e tem vezes que isso pode te oprimir ou te podar de querer fazer algumas coisas. Então, eu acho que a reserva para nós mulheres, ela tem ainda uma relevância maior. Nesse sentido de, cara, se der errado, se vier com grosseria, se vier, não levanta a mão, cara, que eu pego minhas coisas e vou me embora, a gente, né? A gente sabe quantas mulheres, Gente, né? o que eu mais atendo no escritório, a mulher vivendo um relacionamento abusivo, a mulher que não consegue divorciar porque ela não tem como se manter. Não tem Não tem como se manter. Então, quando a gente fala de dinheiro, não é esse dinheiro que se vende aí na internet, de tipo assim, de múltiplos dígitos, de viver, né? Não é isso. A gente está falando sobre poder dizer não, poder se garantir, poder aposentar complementando renda e não precisar baixar tanto o nível de vida. É coisa simples, é dia a dia. Quando a gente, sabe, não é essa fantasia, às vezes, que a gente tem do mundo ideal, de investir milhões, não é por aí. Se a gente fizer o simples bem feito, a gente está anos-luz na frente da maior parte das Eu pessoas. acho que eu resumiria em 2 palavras: liberdade e segurança. Para mim, eu acho que assim, quando fala em dinheiro, eu sempre fui uma pessoa, acho que vocês também, né? Uma mulher independente, né? De querer ter as minhas coisas desde muito nova. E para mim tem muito a ver com liberdade e segurança. Segurança é poder de escolha, é você poder escolher o melhor para o seu Com filho. certeza, as palavras que definem a vida estável, né? E às vezes a gente consegue isso com um trabalho, que é o que a gente fala dos nossos casos aqui presentes. Então a gente foi lá, fez carreira, então hoje a gente fala isso. Eu falei isso com a Tami aquele dia. Então ela acontece, ela faz o dinheiro, beleza. E quando não der mais para fazer desse jeito? Essa a minha preocupação. Então, quando eu olho esse monte de mulher empoderada, talentosa, que fez uma carreira linda, eu falo, cara, só se mantém aí, por favor, que a gente precisa muito disso, né, de mais mulheres nesse lugar. Sim. Então, se a gente não começa a juntar, e eu falo, não tem a ver com é o certo, o errado, eu faço tudo errado, não é isso. É só pensar o que você quer para você. Então, a hora que você reflete, sai do emocional e põe no racional, você consegue entender que só precisa fazer alguma coisa. Tá na poupança, beleza. Podia estar melhor? Tá. Mas tá começando. Mas deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. O mais difícil é você encaixar essa disciplina, de guardar o dinheiro. Então é que nem a exercício. O mais difícil é você encaixar um exercício na sua vida. Mas não é o ideal, eu só faço meia hora, às vezes eu furo. Beleza, mas você tá indo. Começou. É isso. Investir é a mesma coisa. E tem algum valor, assim, ou um percentual? Quanto que eu tenho que investir? Quanto que eu tenho que tirar da minha renda? Como é que eu começo, né? Só tenho 100 reais para colocar. Não existe limitador. Existe hoje investimento para qualquer valor. O Tesouro aceita investimentos de 10 reais, assim, não tem valor para investir. O que precisa entender é o quanto você toma da sua renda no seu dia a dia, que é o perigo, que é o comportamento, a mentalidade. Então, se a gente usa... cafezinho todo dia. Às vezes é o café, às vezes é a blusinha, às vezes não é isso. Eu já tive uma vez uma pessoa que fui atender e tal, e a gente olhou, ela falou, acho que eu preciso parar de ir em restaurante, eu acho que eu preciso... E a hora que a gente foi analisar, mesmo se ela não comesse nada fora, não era isso. Ela estava investindo, ela achava que estava fazendo certo, comprando vários imóveis na planta, pequenininhos, tipo, uma sala livre, não sei o quê. Só que chegou uma hora que ela estava tomando a renda dela de um jeito que ela não conseguia fazer mais nada, porque estavam tudo comprometido com essas parcelas. Falou, e aí já não é investimento, você está precisando pagar mínimo de cartão. Então isso aqui não está investindo nada. Então a questão é você entender quanto entra, quanto sai, e que você viva, você consiga guardar pelo menos 20% do que você ganha, de 10% a 20%. Tem literaturas que vão falar 30%, beleza, mas se você consegue 10%, 20%, para mim já é, no que a gente vê hoje em dia, muita coisa, e você, assim, esse dinheiro caiu na conta, o salário, seja o faturamento, o que é que seja, é o primeiro dinheiro, a primeira conta que a gente paga, porque a gente não deixa de pagar o celular, a gente não deixa de pagar o apartamento, mas a gente deixa de pagar o nosso boleto do futuro. Então, para mim, é um boleto. Primeiro dinheiro caiu, eu paguei o boleto, porque se esperar sobrar, cara, nunca sobra.
Era esse nome que eu tô o programa inteiro tentando lembrar. O boleto. Boleto do futuro. Gostei. Porque tem algum lugar que mande o boleto? Algum investimento? Tem. Seu boleto vence hoje. Não, pior que tem. Você pode fazer algumas coisas que, isso a gente estuda na economia comportamental, que ajudam a que a gente faça isso, que eliminam o trabalho, tá? Então, você pode agendar no Tesouro. Você pode agendar para todo mês debitar e investir no Tesouro. Você pode fazer isso depois que a reserva estiver pronta com um bom fundo de previdência, porque aí eles vêm até em boleto ou debita da sua conta. Você pensa menos. Você simplesmente vai lá e manda. Porque se é algo difícil para você, você simplesmente fazendo isso, você já consegue eliminar o trabalho. É lógico que se você quer ganhar mais, melhores produtos, você vai precisar despender algum tempo, pelo menos montando uma estratégia, que é o que eu costumo fazer. Eu monto a estratégia dos meus clientes que eles depois vão só manter. Eu só coloco, vamos fazer assim, a receita do bolo é essa, o lugar é ali, e a gente monta isso e ele segue depois sozinho. Mas se você não tem essa sofisticação ou ainda não está montando ainda a primeira reserva de segurança, só começa da maneira mais fácil para você. Sabe que nem academia que funciona, que for mais perto da sua casa? É isso. O que funciona no primeiro momento, pra você criar o hábito, é debita. Põe o débito automático lá, filha, que acabou. Se é poupança, manda para automático, que aí você não sente. Começou ali, aquilo já virou um hábito. Agora vamos melhorar esse negócio aqui, vamos tomar gosto, vamos deixar isso aqui rendendo melhor, vamos ver isso aqui bonitinho. Eu gosto de viajar, adoro viajar para Disney. Vamos começar a colocar uma coisinha em dólar, senão a gente fica refém de um único câmbio. Dá pra gente planejar uma viagem de um outro jeito. Então dá pra ficar melhor, mas tem que ir pegando gosto. O principal é começar. Acho que isso é o mais difícil e é o principal. É iniciar. Eu acho que isso é tão importante, isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Hoje eu falo pensando isso, do medo do futuro. Porque tanta coisa que a gente aprende lá, que a gente acaba não aplicando, e isso é pra vida, gente, é pra vida, e chega num determinado momento que realmente a gente tem dificuldade porque nunca pensou. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros hoje tem que lidar com dívidas. A gente aqui tá falando de boleto, né? Não, e assim, a gente tá falando de investimentos, que é uma outra realidade. A gente sabe que a grande realidade hoje tem dívidas. Não consegue manter, né? Não consegue pagar a conta do mês. Exato. E para quem tá com dívida, Thaísa, tem alguma dica prática, assim? Se a gente fala, poxa, a pessoa não vai conseguir investir, né? Tem uma dívida lá. Tem alguma dica? Não é a minha especialidade, mas tem uma pessoa que eu adoro falar dela, é um cara nos Estados Unidos que ele ensina a bola de neve do bem, ele fala, né? Então, é lógico que os Estados Unidos não tem os juros que a gente tem aqui, então isso aqui é agravado ainda mais. Isso é muito diferente? Muito, porque nos Estados Unidos muitas vezes vale a pena se endividar, porque você tem os juros tão baixos. Então a gente só tá Não, deixa eu explicar. É porque os juros lá é tão baixo e que às vezes você consegue melhores negócios com os investimentos. Se for investimento de longo prazo, lá são investimentos em ações que pagam melhor. Então, se você tiver estômago para isso também, né? Não tiver, você consegue usar o dinheiro do banco e deixar o seu dinheiro guardado, e isso vai fazer sentido. Aqui no Brasil isso não faz o menor sentido, não tem como valer a pena, isso é muito difícil casar, né? Então, mas o que ele diz é que essa cultura nos Estados Unidos também criou uma cultura de americanos endividados além do limite, porque é difícil também, já que vale a pena, então vamos endividar tudo, que é o que a primeira coisa que vocês falaram aqui, então estamos no país errado. E é lá, então, as pessoas são muito endividadas e aí sai do controle, né? Então, isso acaba ficando de uma maneira que não é nem a questão dos juros, mas é a questão de que a parcela começa a não caber mais, né? Então, qualquer instabilidade com o emprego, como não tem reserva, porque o cara não tá juntando e pegando e fazendo essa conta, ele simplesmente se endivida e não guarda, tá? Então, isso acontece muito lá. Então, ele ensina a fazer uma bola de neve do bem. O que ele diz? Que você primeiro precisa focar em conseguir eliminar uma das suas dívidas, a menor que seja. Então, se você tem, sei lá, 3, 4, 5, 10 dívidas diferentes, ele não faz pelos juros e nem ele faz pelo tamanho daquela parcela e quanto é mais rápido para quitar. Então, vamos supor, eu tenho uma dívida aqui com R$1.000, eu quito. Então, você vai fazer alguma rendinha, eu vou fazer qualquer coisa extra para quitar aquela. Quitou aquela, quanto que eu pagava de prestação? R$100. Então, você já tem R$100 a mais para começar a amortizar a outra. E então, isso leva tempo. Ele falou, não é uma coisa rápida, mas é uma bola de neve que vai acelerando. Então, se você tinha R$100, você liberou esses R$100, então você vai começar a pagar a segunda maior, R$100 a mais.
todos os meses. E aquilo aquilo eu pagava 200, então agora você tem 300 para atacar a outra. Então ele vai adiantando isso, e lá ele faz isso até com os financiamentos das casas, que eles também têm muito disso, né, de A gente vê financiar. muito nos filmes, né? Vai perder a casa, A venceu hipoteca, isso. é. Então ele vai ensinando isso das dívidas desde o cartão de crédito até a hipoteca, para que as pessoas sejam debt free, que ele fala, né? Então Livre de dívidas. livre de dívidas. Então ele fala assim, isso é trabalhoso, como tudo que vale a pena. Emagrecer, guardar dinheiro, tirar dívida, dá trabalho, mas é o que vale a pena. É isso que é o que vale a pena. Então eu não gosto de falar nem em um lugar, nem para meus clientes, vamos economizar aqui, vamos fazer ali. Não, é entender o que na sua cabeça está dando errado para que aquilo aconteça. Então não é a blusa, o café, a viagem. É o que na sua cabeça faz com que você extrapole aquilo. A blusa é a consequência, o café é a consequência. É da onde que vem a falta de preocupação, ou às vezes é só desenhar. Literalmente, quando você coloca no papel tudo que dá para fazer, o quanto dá para juntar, o quanto essa renda pode se transformar, que a pessoa visualiza, aquilo cai a ficha para ela. Então não é eu cortar, vamos cortar aqui. Não é esse tipo de coisa, não é efetiva, é chato. A pessoa fala, isso é um assunto difícil. Sacrificante, né? É transformar aquilo num objetivo gostoso. Então quando a gente fala assim, então, se você fizer assim e guardar desse jeito, você vai ter isso em tanto tempo. A pessoa fala, caraca, então eu vou começar agora. Possível, né? É possível. A gente acha que investimento é coisa só de rico, né? E aí nunca começa. E nunca começa. E aí, então, quando você começa, é só colocar ali num simuladorzinho, faz uma continha básica ali, que a pessoa visualiza aquele númerozão ali que ela consegue fazer. Que ela consegue, que na vida dela ali é possível. Ela fala, não, vou fazer agora. Aquilo começa a tomar forma. Se a gente não visualiza, se a gente não coloca isso num campo de concreto, não sai do papel. A gente só fica aqui falando filosoficamente sobre dinheiro. Dinheiro é prática, é comportamento, é vida acontecendo. Você falou de 6 vezes lá o que a gente ganha para formar a reserva de emergência. Não, você ganha dos seus custos. Dos seus custos. Dos seus custos, isso. Tá, já fiz a reserva de emergência. Tem uma meta assim, olha, agora você tem que juntar X. Isso é muito gostoso de fazer, porque para cada pessoa existe um objetivo. Né? Então eu já tive pessoas que falaram, o meu objetivo é que eu quero complementar em R$5.000 a minha renda quando eu for aposentar. O meu objetivo é ter 1 milhão. O meu objetivo é comprar uma casa. Então depende do seu objetivo. Mas o seu objetivo é o quê? Por isso que eu falo, não é o sonho, o objetivo. Que aí quando a gente tem um objetivo, a gente faz um plano e chega lá. Então eu tive uma vez uma cliente que foi muito inspiradora, porque ela teve câncer, que foi muito sério, ela é muito nova, diretora de um banco, inclusive. Enfim, eu achei curioso de vir me procurar, né, mas ela não tem nada a ver com investimento. E ela falou, eu quero um veleiro. Quero comprar um veleiro. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem quanto custa um veleiro. E aí a gente começou a fazer um plano, porque era aquilo que ela queria. Então ela já tinha passado por tantas coisas difíceis na vida, que ela falou, não, a casa aqui eu consigo de tal jeito, né? O meu sonho é um veleiro. Eu falei, tá bom, vamos lá. Então assim, é gostoso compartilhar isso. Quando a gente começa a pensar que isso é tentar colocar todos esses sonhos no concreto, isso vira mais leve, mais gostoso de fazer. E tem que ser assim, porque se for difícil, se for maçante, a gente não vai fazer. Simples assim. E tem uma média, assim, se a pessoa falar para você, Thaís, eu quero complementar em 5.000. Qual é a média que ela tem que investir no mês? Ela tá querendo números, ela quer números. Quanto que eu vou precisar reservar? Será que tá certo? Será que tá errado? Não, a gente pode fazer depois umas contas, né? Depende muito em que você investe. Então, se você deixar na poupança, agora sem brincadeira, né? Vai demorar um tempo. Se você deixar num investimento melhor, é um tempo menor. Em quanto tempo você tem para aposentar? Então, eu tenho 5 anos, eu tenho 10, eu tenho 15, isso muda muito. Então, isso vai depender de algumas variáveis. Por isso que eu tenho um simulador, chama Simulador Milionário. Então, dá pra... Eu mando pra vocês depois. Dá pra brincar. Dá pra brincar, tipo assim, eu quero tanto de renda quanto eu preciso ter. Ou eu tenho tanto quanto que isso dá de renda. Ou se eu guardar por tanto tempo. E aí vocês vão brincando ali. Eu adoro colocar isso e mando pra quantas pessoas quiserem, porque é isso que faz ficar perto. Então eu já entendi. Eu também tive um cliente que falou assim, eu acho que dá pra eu aposentar. Eu trabalho num lugar e tal, eu já tenho um tanto de dinheiro, eu acho que já dá.
fez a conta mental de 1% ao mês, sabe? Uhum. E não é bem assim que funciona, porque a gente tem inflação. Falei, ó, não é bem assim. E eu falei, como é que eu vou dar essa má notícia pra ele, né? Mas aí eu peguei e coloquei no simulador e falei, olha, você ainda não tem essa renda que você quer, mas você já tem, se você pensar o que você tem hoje, X de renda passiva. Tipo assim, você pode ficar no sofá o dia inteiro, que você já tem essa renda vitalícia. Falou, caramba, meu trabalho valeu a pena para alguma coisa, falta só mais um pouco. Eu falei, falta só mais um pouco. Então, assim, Legal. às vezes colocando o que já tem, isso também dá uma... Materializa. Animada, né? né? Uma Animada. realmente de organização e mentalidade. Total, né? Ó, É estamos chegando aqui ao finalzinho. Eu voto para a Thaisa estar aqui todo mês com a gente. Vamos para o nosso Minuto da Especialista. A gente vai para os agradecimentos também e eu já volto aqui. Hoje a dica é como ambientar o seu aparador, o seu hall de entrada ou da sua sala de jantar. Temos que ter consciência que o hall, ele mostra qual é a essência da sua casa. Neste móvel, eu oriento você setorizar. De um lado, coloque peças afetivas, do outro, o que traz cara para sua casa e sempre um ponto biofílico. Do lado afetivo, coloque o que faz você estar bem na sua casa. Lembranças de família, fotos de viagem, algum objeto que tenha símbolo afetivo para você. Do lado do design, coloque peças que dão a característica para sua casa. O que você gosta que tenha nela? Algumas pedras, cristais ou até uma escultura que traga característica para sua casa. No ponto biofílico, coloque ou uma planta natural ou permanente para trazer vida para sua casa. Agradecer então aos nossos patrocinadores. Clínica Mitra, especialista em medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Alhambra Móveis e Caioa, duas empresas consolidadas aqui em Santos, também responsáveis pela ambientação do nosso cenário. E Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaços e serviços de marketing para divulgação do seu evento, seja ele presencial ou online, um espaço completo para você fazer o seu evento. E também aos nossos parceiros, Les Santos, que fica ali no Shopping Praia Mar, que está me vestindo, a Magnólia Camargo, especialista em bijuterias modernas e acessíveis, loja na Praia Grande e também entrega para toda a Baixada. Olha, essas peças lindas que vocês estão vendo por aqui. A Liloca Shoes, diversidades em calçados, bolsas, cintos, para deixar nós mulheres ainda mais bonitas. Agradecer também a Andriele Cabral, especialista, penteadista, que sempre cuidando do meu cabelo aqui no Tricotá. A Alice Salazar, que fica ali no Shopping Balneário, que fez a minha maquiagem, também das tricoteiras. A Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais. E também a Clínica Juliana Costa, que tem os melhores tratamentos para harmonização orofacial. Então estamos chegando ao finalzinho de mais um programa incrível, mas você sabe que todo programa agora também tem o nosso insight da nossa tricoteira expert. Hoje está aqui com a gente a Núbia Mello. Pode deixar o seu recado. Descubra o prazer de se mimar. O autocuidado externa a nossa beleza interior e exterior. Eu espero vocês todas na Dona Dela para um momento de autocuidado. Então ela já fez a propaganda, ela já fez o insight, já vendeu, só falta investir agora. No final você conversa com a Thaís. Obrigada, já agradeci a sua presença aqui, viu? Obrigada. Ana, obrigada, mais um programa. Delícia, hoje foi maravilhoso. Que bom. Madame ficou muito quietinha hoje. Aprendendo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Thaísa, sempre um prazer ter você aqui, realmente. Adoro. Eu acho que é um assunto mais do que necessário, porque às vezes a gente acha que está tão longe ou não dá a devida importância que deveria dar, né? Então, obrigada, deixa o seu recado final, fica à vontade. Eu só quero que as mulheres entendam o quanto é importante que elas comecem isso o quanto antes. Que a gente consiga ter essa paz
que traz os investimentos, a segurança que traz os investimentos. A gente merece também. Também é uma forma de cuidado. A gente Com cuidar do certeza. nosso eu do futuro. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Toda terça-feira, vocês já sabem, um programa inédito aqui para vocês na TV Cultura Litoral. Sexta-feira eu tô lá no YouTube também com o nosso Tricocast pra gente se encontrar no ao vivo. Vamos dar um tchau lá na câmera. Até semana que vem.